Fernanda é professora da Faculdade de Educação, da UFBA, é minha colega, só que ela é do Departamento de Educação 1, né, que a gente chama de Departamento dos Fundamentos. Imagina, ainda tem essa dicotomia, né, Departamento de Fundamentos e Departamento de Prática de Ensino. Ela é da área da Educação Especial e Tecnologia Assistiva, credenciada no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, da UFBA, do Instituto Multidisciplinar de Reabilitação e Saúde, da também Universidade Federal da Bahia, tem mestrado na área e também doutorado em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano pela USP, Universidade de São Paulo, mestrado pela Unesp, né, Campus de Marília, e no seu mestrado, a área foi ensino na educação brasileira, né? Ela é especialista em educação especial, sempre com essa abordagem da educação inclusiva. Rodou um bocado, porque ela foi lá para o norte, para a Universidade Federal do Amazonas. Depois você vai me contar isso, para poder fazer essa especialização. Graduada não só em psicologia pela Universidade de Guarulhos, mas também em pedagogia, o que muito enaltece essa fala dela e credencia ainda mais, né, de hoje, que é essa lida pedagógica com PCDs, alunos, né, com pessoas com deficiência, e um exercício já bastante efetivo, tanto na pedagogia como na psicologia do desenvolvimento humano, educação inclusiva, acessibilidade, tecnologia assistiva e desenho, design, né, universal para aprendizagem na educação básica e superior. Seja muito bem-vinda, minha querida Fernanda, eu chamo ela de Fê. E eu vou, sem delongas, passar a palavra para que você faça a sua apresentação como melhor lhe aprouver. Nós temos uma média de 50 minutos e, em seguida, se você quiser que as pessoas façam interlocução durante, ok, senão a gente pode fazer depois que a gente... Como é que você acha melhor? Fernanda. Como nós estamos aqui na sala, num grupo pequeno, eu acho que a gente pode ir dialogando, né? Porque, inclusive, algumas pessoas podem trazer a necessidade dos alunos, se estão ou tiveram alunos com determinado perfil, né, do público da educação especial. A gente pode ir dialogando. O legal dessa sala é que ela permite isso, né? Então, eu acho que a gente pode dialogar. Se fosse um movimento assim de live, transmitindo no YouTube, daí fica complicado para ficar lendo, interrompendo. Mas aqui não. Dá para ser mais dialógico, né? Eu digo o RNP é legal nesse sentido. Ele é mais interativo, né? Eu acho que ele permite maior interatividade. Aí Nelson Preto, nosso amigo, colega, tem razão, né? Ele só é ruim que ele é pesado, né? Então, por exemplo, na época da pandemia, muitos dos nossos alunos dependiam de dados móveis, e daí ele era um pouco mais pesado para carregar. Mas estando numa internet, num Wi-Fi, né, essa sala é bem completa. E, inclusive, já entrando no nosso assunto, a acessibilidade dela melhorou muito do início da pandemia para cá, né? Antes ela não tinha uma série de recursos de acessibilidade que agora ela já tem. Né? Realmente. Cadê meu amigo Rui? Saiu? Eu vou sair também aqui da tela, te deixar à vontade. Eu já estava começando a falar. É isso. Mas você fica à vontade. Vamos sair. Rui, não sei se vai sair, acho que vai também, mas Rui fica aí responsável também junto a você, Fê, se você não conseguir ler perguntas, de repente ele pode chamar a atenção. Olha, tem uma questão aqui, Fernanda. Olha, legal. Ou vocês e também aí da plateia. Slide, eu vou pedir, sim, porque daí eu deixo de ver vocês. Antes eu tinha uma segunda tela, mas daí agora eu estou só no notebook, né? Porque hoje, né, foi um dia atípico, então eu estou só no notebook. Se eu abrir a tela, eu vou deixar de ver vocês, porque normalmente, por conta, né, como disse a professora Cristina, de trabalhar com tecnologia assistiva, eu acabo tendo muitas imagens nas apresentações, daí vai levar um tempão para carregar, é melhor abrir a tela direto. Como você quiser. Te passo a palavra, vou sair aqui, e vocês, então, podem interagir à vontade. Até já, estou por aqui. Tá, muito obrigada.
Desculpe, gente, pelo atraso, né? Quem me conhece sabe que não é meu perfil, mas ninguém está livre, né, de algum percalço de saúde, e ainda bem, né, que eu já sabia que remédio tomar, já estou melhor. E então eu vou iniciar, já que a nossa fala, né, é do público, né, da educação especial no ensino superior. Vamos fazer essa relação que a professora Cristina falou, tão importante da teoria prática, e pensar, né, alternativas do que a gente possa fazer nas nossas aulas. Então, fiquem à vontade, se lembrar de algum exemplo, ou se tiver alguma dúvida, a gente vai dialogando aqui. Eu vou apresentar alguns slides também, mas a título, né, de ilustrar, não é assim, uma palestra que eu vou abrir e ter que finalizar para vocês perguntarem alguma coisa. Porque, como eu falei, né, esse movimento que a gente está favorece mais do que se fosse uma live transmitida. Então, eu vou iniciar fazendo minha audiodescrição. E é interessante, eu vou fazer explicando um pouco, porque em todos os momentos hoje, né, está muito grande, ainda bem, né, esse movimento de iniciar fazendo uma audiodescrição para a acessibilidade das pessoas cegas e com baixa visão, que possam vir a assistir, né? Pode ter, não ter nenhuma pessoa cega ou com baixa visão no momento aqui na sala, mas está sendo gravado. E a professora Fernanda tem uma voz assim, como será que ela é? Né? E a mesma coisa, cada um de vocês. E às vezes as pessoas ficam inseguras, constrangidas. O que eu falo? Por onde eu começo? E daí eu até gostaria, depois eu passo o link para a professora Cristina compartilhar com vocês. Quando a gente fez o último Congresso Baiano de Educação Especial, a gente elaborou um guia para apresentações online, né? E daí, assim, ideias, né, de como inserir a legenda em apresentações, e está no repositório da UFBA, tá bom? Me lembrem de depois, né, compartilhar com vocês. Então, eu lembrei até algumas situações de assinatura de algum documento lá no MEC, né, que foi televisionado. E daí, às vezes, pediam, né, para os ministros ou assessores, antes da fala formal deles, faça a sua audiodescrição. E alguns ficavam, né, o que eu falo? Então, vamos já treinando, né? Quando tem, né, o curso que o NAP proporciona. Inclusive, vou compartilhar com vocês, está aberta a inscrição para esse curso, né, que o NAP proporciona. Uma das atividades é essa, né? Cada um se audiodescrever. Então, eu vou começar, né, me descrevendo. Eu sou uma mulher de cabelos grisalhos na altura dos ombros. Então, se for mais curto, a pessoa fala, se for mais comprido, fala. Pele branca, daí a pessoa fala, se tem pele negra, se a pessoa tem traços orientais, ela vai descrever. Uso óculos. Estou com uma blusa mostarda, tenho olhos castanhos. Eu inverti a ordem, o certo era falar dos olhos antes da blusa. Daí, e estou com uma blusa mostarda. Como não está aparecendo o restante, eu não preciso descrever, né? Se eu tivesse num auditório, num palco, daí sim faria a descrição completa. Estou com uma calça preta, estou com uma sandália bege, eu ia descrever, né, como eu estou. E o fundo também só que está aparecendo, né? Atrás de mim há um quadro numa parede cinza e uma pequena caixa de som preta aparecendo no cantinho. Então, sempre audiodescrição, a pessoa começa a falar dos seus traços, se ela tem algum acessório ou adereço, tipo óculos, brinco, né? E vestimenta e um pouquinho do ambiente. E sempre o que estiver aparecendo. Se ela estiver num ambiente virtual, vai falar só, né, do busto para cima. Se ela estiver presencial, vai descrever mais. Se for presencial, tem mais uma situação importante que vocês já devem ter visto. As primeiras vezes que eu vi, eu não me entendi por quê. E daí depois, né, quando eu fui estudar mais sobre, né, isso das pessoas cegas, que eu entendi. Só um segundinho.
Às vezes tem palestrante que fala, né? Boa noite, meu nome tal, daí tira o microfone e fala, daí, por que ele está falando fora do microfone? Alguém saberia dizer por que a pessoa fala algumas frases fora do microfone e depois volta a falar no microfone? Não imagino, não consigo pensar, não. Não imagino. A Jailma, se eu só esperar a Jailma digitar, que ela está digitando também, daí a gente continua. Não, nesse caso não, pode ser que até esteja passando, tá? Mas no caso que eu estou falando é para a acessibilidade das pessoas cegas. Então, normalmente, né, nas conferências, nos seminários, auditórios, as primeiras, eles colocam o grupo de pessoas surdas junto, que é para poder ver o intérprete de Libras, e as pessoas cegas também, né? Às vezes ficam espalhadas pelo auditório, mas em via de regra, né, são conduzidas para as primeiras fileiras. E daí falar, né? Olha, eu estou aqui, meu nome é Fernanda, fora do microfone, por quê? Para a pessoa cega se direcionar para onde você realmente está. Porque se você está falando no microfone, o seu som vai sair na caixa de som. Então, quando a pessoa não faz isso, às vezes o que acontece? A pessoa cega vai e vira para a caixa de som, acha que está de frente para a pessoa. E não é, ela está de frente para a caixa de som, porque é onde o som está saindo. Então, eu falar um pouco fora do microfone vai fazer com que ele realmente se direcione, né, para mim. Então, isso é mais se a pessoa estiver sozinha, às vezes quando está acompanhada de outras. E daí, voltando aqui à apresentação, né, a professora Cristina falou assim, que você foi fazer lá no Amazonas, fez a especialização lá longe, né? Então, primeiro, gostaria de registrar minha paixão ao ateliê didático. Logo que eu vi trabalhar na UFB, eu ainda estava cursando o doutorado, cheguei a cursar disciplina com a professora Cristina, né? Por isso que eu não fiz depois o ateliê, porque tinha visto bastante coisas na disciplina, mas com certeza, com o passar do tempo, ele já está bem reformulado. Preciso fazer novamente, que sempre, né, nessa troca, né, entre nós. Oi? Pode falar, Cristina. Obrigada, querida, pelo relato. Daí eu preciso fazer novamente, né? E nessa troca entre docentes que a gente cresce, né? Com os exemplos, com as experiências. E foi bem legal de ter cursado. Eu lembro, era sextas de manhã, né? Daí eu cursava a disciplina que a professora Cristina ministrava. Isso. E anteriormente, né, morei 10 anos lá no Amazonas. Então, nessa perspectiva da teoria e prática, eu sempre gosto de relatar. Antes, né, de vir para a universidade, eu já tinha quase 30 anos de magistério na educação básica, sendo que metade desse tempo na educação especial, né, em salas comuns e também no atendimento educacional especializado, atuando com o estudante com deficiência. E, especificamente em Manaus, né, onde eu fiz a especialização, a gente atuava numa equipe multiprofissional, né, de psicólogo, pedagogo. Nesse caso, eu era psicóloga da equipe, embora tivesse a formação de pedagogo, eu era psicóloga da equipe. E tinha psicólogo, assistente social, fono, e foi bem naquela época do movimento da inclusão. As crianças estavam em instituições, em escolas especiais, classes especiais, e a gente fazia esse apoio, avaliava o estudante e a escola com orientações para esse acolhimento. Foi quando surgiu a oportunidade de fazer a especialização em educação especial inclusiva, que foi um projeto do MEC na época, pela Universidade Federal lá do Amazonas, e tinha que já estar atuando na área da educação especial. Teve somente 2 turmas, né? Não teve continuidade, mas eu acabei sendo da segunda turma. E por isso, né? Você falou, porque fez, né? Lá longe, eu morei 10 anos lá, então atuei, né? Já em estado e município, em várias localidades do país.
E é interessante que daí a gente vai trazendo exemplos, né, de diversos lugares para os alunos, de possibilidades para a prática pedagógica. Daí, eu gostaria de saber se tem alguma pergunta, alguma motivação específica. Se não, eu gostaria de brevemente, já que a gente está falando de ensino superior, relatar de uma forma bem sucinta uma pesquisa que estou fazendo com a professora Regiane, ela que na realidade teve a ideia dessa pesquisa, eu entrei com ela como parceira, e são com os estudantes, né, das licenciaturas e também pedagogia, voltada a isso, a importância da educação especial na formação inicial. Daí eu queria saber se tem alguma outra pergunta, daí a gente direciona a conversa para um outro rumo também, não tem problema. Senão vou falar um pouquinho, né, do que os nossos estudantes estão pensando, se é importante falar sobre isso, se não é. A gente, né, achou bem interessante. Inclusive provocativo para os próprios colegiados, né, que ao reformular o plano de curso, né, muitos estão solicitando, né, coloquem uma disciplina como obrigatória para além da Libras. Né? Libras é muito importante, ninguém está colocando aqui de retirar Libras, mas sim que há outros saberes, então há necessidade de mais disciplinas. E ainda temos, né, nas licenciaturas, em várias áreas, pessoas saindo sem ter cursado, por mais que 60 horas seja pouco, mas já é alguma perspectiva. É o que eu falo para os meus estudantes, né? Já te passo a palavra, Jerome. Se vocês saírem daqui, né, na graduação, eu falo, se vocês saírem daqui acreditando na potencialidade das pessoas com deficiência, que eles são capazes, sim, de aprender o que precisa encontrar a estratégia adequada, né, já valeu ter feito a disciplina. Porque é ilusório a gente pensar que em 60 horas eles vão sair com todas as teorias, as técnicas, para atuar com todo o perfil da diversidade que a gente encontra na escola, né? Oi, Jerome. Boa noite, professora. Para mim é um prazer muito grande ouvir a senhora e encheu minha cabeça de muita coisa que eu venho pensando. Eu sou um profissional em fim de carreira. Eu sou professor titular e já estou no final de minha carreira universitária e como geólogo, que eu sempre fui um geólogo ortodoxo na minha vida. Antes de ingressar na UFBA, eu era geólogo de campo. Durante muito tempo, exerci minha profissão de geólogo. Mas também, uma coisa que talvez os colegas não saibam, é que eu fui músico. Eu estudei música durante muito tempo, e, aliás, desde 7 anos de idade, e fui professor do Instituto de Música da Universidade Católica, paralelamente à minha atividade de geologia. E meu primeiro contato com uma pessoa deficiente, cega, foi quando eu ingressei no Instituto, no segundo grau, no meu tempo era no ginásio, e eu tinha um colega chamado Nelson, me lembro bem o nome dele, que sentava junto de mim. Eu sou Manuel, ele era Nelson, logo depois, e ele escrevia tudo em braille, né? Então foi meu primeiro contato com braille. Depois, estudando música e trabalhando no Instituto de Música, eu ensinava percussão, bateria e um pouco de piano também. Eu tive alunos, né, cegos, tive alunos também, não só mas com síndrome de Down, né, mongoloide, se pode dizer assim. Eu estou um pouco desatualizado na minha maneira de falar em relação a isso. Ou seja, para mim não é nada estranho essa parte da inclusão das pessoas na música, né? Mas como eu fui geólogo de campo, né, sou professor, comecei minha vida como petrólogo, né, hoje depois virei geoquímico, né, e tenho
contato diretamente com as rochas e há uma necessidade visual de se identificar a beleza de um mineral. O mineral é sempre uma gema, a beleza de uma gema está na beleza física, né? Não só no tato, mas simplesmente no que a gente pode ver. Efetivamente, tendo em vista, né, toda a minha posição profissional, meu trabalho de campo, até um ponto que quando meus filhos nasceram, eu não estava em Salvador, estava a uma distância bastante grande, né, trabalhando no campo na época, e hoje eu tenho uma dúvida. Como é que eu posso ensinar e ser incluso a uma pessoa com pouca visão, né, mineralogia? Como eu posso ensinar uma pessoa com pouca visão petrografia descritiva, né? Como eu posso ensinar a uma pessoa de pouca visão uma rocha, que não é só um TAT exclusivamente. Geoquímica até que eu posso ensinar, que ele vai trabalhar com os números e com as respostas. E essa é a minha grande dúvida. Como a gente pode ter uma boa inclusão na geologia? Me falta um conhecimento aprofundado de geologia, que é o que vocês têm, né? Mas o seu exemplo me fez lembrar, né, uma situação que eu estava dando aula, né, como a professora Cristina falou, também dou aula no Instituto Multidisciplinar de Saúde, e era uma outra situação semelhante, que era muito necessário saber a cor. Era alguma coisa assim que diferenciava o tom de vermelho, se estava inflamado ou se não estava inflamado, dente, determinada mucosa, né? E daí nós estávamos conversando sobre isso mesmo, porque não é uma dúvida só sua, é uma dúvida de todos nós docentes. Porque a gente veio de uma geração que só tem um jeito certo de fazer as coisas. Tinha um passo a passo. Quanto de nós, lá no ensino fundamental, né? Você tem que fazer a conta de divisão pelo método longo, né? E hoje, né, a molecada já está com outra perspectiva. Mas, voltando ao seu exemplo, eu acho que dá para fazer uma analogia com esse exemplo da saúde. Eu acho que a tecnologia assistiva poderia ser muito útil. Eu estava falando sobre isso na sala e, de repente, falei assim, olha, eu não sei exatamente o que pode colaborar, mas hoje em dia, inteligência artificial, tanta coisa, vamos buscar. Na hora, um aluno levantou a mão e falou, professora, olha esse aplicativo. Daí, ele, no celular, começou a mostrar, não vou lembrar o nome agora, mas posso tentar contato com ele para ele me passar. Ele apontava o aplicativo e o aplicativo dizia a cor, se era o quadro branco, se era, né, para cada coisa que ele aprontava, se era um caderno azul, se era... Ele dizia a cor de tudo que você apontava o celular. Então, assim, se é um simples gratuito no celular, provavelmente, dentre, né, a gama da tecnologia que nós temos, pode ter algum que auxilie. Mas, assim, não estou com receitas prontas aqui, mesmo porque me falta o conhecimento aprofundado da geologia, né? Então, eu estou olhando para o aspecto cor. Deve ter outros aspectos que claro, que vocês têm o conhecimento e eu não tenho. Mas só para dizer que hoje a tecnologia assistiva e a inteligência artificial, assim como de um lado, né, dá medo e prejudica, do outro lado, a gente tem que aproveitar esse lado bom, né, de ajuda, né, de colaboração. E nesse caso, quando é uma tecnologia colaborando para a acessibilidade, para que a pessoa com deficiência consiga demonstrar seu potencial que ela não conseguiria sem aquele recurso, é o que a gente chama de tecnologia assistiva. E não precisa se desculpar pelo uso do termo, porque é o que você falou, a gente viu há muito tempo atrás, né? Realmente hoje a gente fala pessoa com deficiência, mas nós mesmos, a língua, né, é viva, e as lutas das pessoas com deficiência vão fazendo modificações, né? O termo, por exemplo, neurodivergente, é um termo que na época que eu fiz a especialização, a gente não conhecia.
E esse semestre mesmo, eu estava falando da síndrome de Down, que é, né, o que você exemplificou, e daí uma aluna veio e falou assim, professora, agora não fala mais síndrome de Down. Ela veio baixinho, assim, no final da aula. Eu achei muito fofo da parte dela, né? Porque já pensou, ela poderia... Quem já assistiu o Jovem Sheldon aqui, a série, né? Ele levantava a mão, professora, você está errado, é isso, isso e isso, né? Então, ela poderia ter feito isso, mas não fez. Ela, no final da aula, veio pertinho de mim, professora, você falou várias vezes síndrome de Down. Agora não se usa mais, é T21. Então, que é a trissomia do cromossomo 21. Então, dentro do próprio público, né, das pessoas com deficiência, tem já um grupo que não está falando mais síndrome de Down. Por quê? Nessa era digital, o que veio junto, né, a rebote? O bullying também, né? Não só na escola, como o bullying digital. E daí algumas pessoas começaram a relacionar a síndrome de Down com Down em inglês, que é para baixo, né? E daí, né, coisas de internet que acabou pegando. Então, um grupo de pessoas não querem mais e falam, eu sou T21, ou seja, trissomia do cromossomo 21. Mas tem outros influencers, youtubers que eu sigo e que continuam falando síndrome de Down. Então, são transições mesmo que acontecem, né? E que, né, às vezes, por desconhecimento, a pessoa fala ou, né, está desatualizado, mas a gente vai atualizando e vai, né, convivendo. A gente também não pode ser radical, né? Foi no trabalho em grupo da sua disciplina, Cristina, professora Cristina, que eu lembro da sala, e daí era alguma atividade em grupo, daí teve um colega que acabou fazendo trabalho comigo, mas quando ele ouviu que era da área de educação especial, ele falou assim, eu acho que eu vou para outro grupo, eu não quero fazer trabalho com você, não. Daí, por quê? Vocês da área de educação especial vão ficar me corrigindo o tempo todo, tudo que eu falar, vocês, não é isso, é isso. Eu falei, não, a gente não quer afastar as pessoas, a gente já quer acolher as pessoas. Então, né, vamos dizer a nomenclatura correta, conforme a lei, mas também não é por isso que a gente vai deixar de expor. E daí fizemos trabalho junto, deu bem certo, né? A Jailma colocou um exemplo aqui, né? Meu professor de mineralogia ótica é daltônico e era um bom mineralogista. Então, tem esse lado também. Na formação inicial, a pessoa tem que ver de tudo um pouco. Mas tem muitas áreas, né? Por exemplo, eu brinco, eu falo assim, eu sou psicóloga, mas vamos supor, alguém entrar num surto, né? Eu não lembro mais como, né, acolher essa pessoa, porque eu não estou lidando há muito tempo com essa área, né? Eu estou muito voltada a essas questões da pessoa com deficiência há muitos anos. Mesma coisa, uma vez... a pessoa é engenheira civil, mas está atuando há muito tempo na área de transportes. De repente, alguém chegou para ela e falou, poxa, faz a planta da minha casa aí, você é engenheiro civil. Ele falou, faz muito tempo que eu não faço um cálculo estrutural de uma casa. Então, assim, não que a pessoa não sabe fazer, mas vai provavelmente, né, tá desatualizada em relação às novas tecnologias. A gente vai se atualizando na área que a gente mais usa. Então, a pessoa com deficiência, daí que entra a questão da adequação curricular. Então, ser decidido no colegiado, no ensino, na educação básica, se fala muito no PEI, Plano de Ensino Individual. No ensino superior, ainda está principiando essa conversa, ainda tem muitas discussões entre os núcleos, o núcleo de acessibilidade das universidades, dos institutos federais, né? O próprio AEE, Atendimento Educacional Especializado. Os institutos ainda conseguem ter um professor do AEE porque eles têm ensino médio e superior, então eles justificam o código de vaga no ensino médio. Mas nós do ensino superior não tem um pedagogo específico para estar auxiliando nessas funções, né? Na equipe do NAP, hoje até tem um pedagogo, mas foi uma luta para conseguir, por essas questões, né? Deixa eu só tomar um golinho aqui de água. A garganta arranhando. Então, eu costumo até dizer assim, parece que a própria lei
foi um pouco capacitista quando foi escrita, porque prevê muitas coisas para a educação básica. Parece que passa nas entrelinhas, sabe? Que não acreditavam que esse público ia chegar ao ensino superior. Então, daí não tem quase nada previsto. E daí, dentre os próprios núcleos, tem essa discussão. Como se dá, como fazer o AEE, Atendimento Educacional Especializado, né? Daí a gente fala a sigla AEE, para o estudante com deficiência no ensino superior. Né? Na educação básica está lá, escritinho, a sala de recursos, e também nunca é para sempre, porque agora com a escola integral, em tempo integral, vai ter que ressignificar isso, que não vai mais poder ser no contraturno, né? Eu costumo dizer nas aulas, né, que é uma frase-chave: conhecer o estudante. Então, eu tenho que conhecer o estudante para saber suas necessidades e as reais adaptações. Muitas vezes, e tem uma ordem também essa adaptação. Primeiro, eu vou tentar adaptar o recurso. Ele precisa de algum recurso? Por exemplo, se aqui na sala tivesse uma pessoa cega, provavelmente ele estaria usando um leitor de tela, né? Ele estaria ouvindo o que a gente está falando, mas para ler o chat, para saber quantas pessoas tem na sala, ele estaria com leitor de tela. Então, são recursos que a gente tem que prover o estudante, é um direito dele, né? Até a LBI era oferecido ou não. De 2015, com a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, para cá, é obrigatório oferecer. Então, se esse estudante entra na justiça que ele não tem essas condições, né? Porque não é só o acesso, é o acesso e permanência com aprendizado. E então agora, né, ele tem que ser provido, né, desse recurso que ele precisa. Tem o recurso? Vamos pensar nas nossas estratégias. Daí que entra a gente, né, enquanto docente. Às vezes, modificar a estratégia. Por exemplo, tem um aluno surdo que faz leitura, eu fiquei sabendo recentemente, não é mais leitura labial, é orofacial. Por quê? Não é só o movimento da boca, é toda uma expressão que a gente faz quando se expressa, quando fala, né? Que nem hoje, como não estou muito legal, não estou tão expressiva, mas normalmente sou cheia de caras e bocas para falar. E tudo isso vai ajudando na compreensão. Agora, se eu viro de costas, fico escrevendo no quadro e falando, eu estou dando acessibilidade, eu estou negando acessibilidade para esse estudante. Né? Então, às vezes, são pequenos detalhes que a gente tem que pensar no nosso dia a dia, né? Ao planejar. Não é ir direto lá no currículo e, ele tem tal deficiência, não vai aprender isso, não vai aprender isso, não vai aprender isso. Não, vamos conhecer primeiro. Pode ser que a gente se surpreenda e, tendo o recurso e estratégia adequada, ele vá conseguir. Caso não consiga, daí é a questão do colegiado todo se reunir, pedir auxílio para o núcleo, no caso aqui da UNAP, né, para se pensar adaptações curriculares. Porque esse estudante não necessariamente vai atuar naquela área que ele tem dificuldade. Mas daí vem a pergunta, mas ele vai sair habilitado para, né? Então, daí esse diálogo, né? O Instituto Federal tem debatido também bastante sobre a questão de terminalidade específica, mas são questões assim muito recentes em termos de sociedade, então ainda está sendo debatido e sendo buscado questionar, por exemplo, o jurídico da universidade, né? Como agir em determinadas situações, que daí eles vão analisar todas as leis, a Lei Brasileira de Inclusão, a própria questão, terça-feira a gente estava discutindo, né, na turma de graduação, eles falaram, não, porque não é automático, se o estudante tem deficiência, ele entra, ele já tem que ser levado até o NAP, né? Nós estamos falando de adulto. Ele pode ter deficiência, mas falar assim, não quero, nesse momento, receber o apoio do núcleo. Ele pode ter essa escolha de receber ou não, né? Mas tem que passar automaticamente. Mas e a Lei Geral de Proteção de Dados? Então, vai ser consultado o jurídico para saber, né, até que ponto divulgar ou não que a pessoa tem deficiência diretamente para o professor, ou, né? Então,
isso tudo são discussões que ainda ninguém teria uma resposta, assim, né? Faz, assim, uma receita pronta. Mas tem N exemplos, né, de acolhimento e de pessoas de sucesso que estão nas suas carreiras aí, né, na engenharia, programando computadores, várias, né, situações na pedagogia, né, na pedagogia mesmo tem bastante, essa discriminação em relação, por exemplo, tem até um vídeo que eu costumo trazer no curso, né, a pessoa tem síndrome de Down e se formou em pedagogia, daí como que ela vai fazer, né, para dar aula, né? E daí mostrou ela na carreira, alguns anos depois, como professora auxiliar, numa turma de educação infantil. Então, cada um vai encontrando o seu espaço no mercado de trabalho. Mas nós, professores, né, sempre temos essa angústia em relação a isso, né? Como fazer para ele ver realmente, né, se apropriar de tudo que a gente previu na... Ai, me fugiu agora, não é mais grade curricular que fala? Me fugiu o nome certo. Não é grade curricular, isso era antigamente, agora é... Matriz. Matriz curricular, me fugiu a palavra. Obrigadão, Cristina. Então, a gente, né, pensa em todos esses aspectos, porque a gente veio dessa geração, né, que o principal é o currículo. Uma outra perspectiva que a gente vem discutindo também é o desenho universal para a aprendizagem, né, que ele prevê um currículo mais flexível, para a gente não ter que ficar adaptando o currículo, né? E ao prever esse currículo mais flexível, a gente já vai prevendo a acessibilidade em todos os momentos, nas aulas, nos vídeos que a gente gravar, nos documentos que a gente vai passar para a turma, né? Que nem, por exemplo, um documento impresso. Ele é menos acessível do que um documento digital, né? Um documento digital vai permitir ao estudante, muitas vezes, ampliar o tamanho da letra, mudar o contraste, né? Claro, se ele foi salvo corretamente, seja Word ou PDF, salvar da forma acessível, não como imagem, né? Porque se salvar o PDF como imagem, daí já não dá para modificar nada. Mas é importante, e é um auxílio não só para o estudante com deficiência, mas o estudante com alguma questão relacionada à atenção, né? A gente conversou bastante esses dias, né, professora Cristina, sobre o TDAH, que ele não é pessoa com deficiência, mas muitos alunos nos procuram, né? Eu tenho TDAH, né, preciso de uma estratégia especializada. Então, por exemplo, o texto nesse formato vai permitir que esse estudante consiga manipular esse texto, né? Transformá-lo num resumo, marcar pontos principais, e que muitas vezes, num texto impresso, o máximo que ele vai conseguir é ir lá com o marca-texto, né? E marcando. Ao falar disso, de marca-texto, eu lembrei, né, de uma situação quando eu fui professora do atendimento educacional especializado e eram alunos no ensino médio. Então, muitas vezes tinham textos grandes e complexos, e para o estudante com deficiência intelectual ficava muito complicado de entender aquilo, porque muitos tinham dificuldade na leitura, e daí a gente fazia esse movimento, né, de marcar no texto, na apostila, no livro, com marcar só os pontos principais, de uma forma apoiada. Então, porque senão, né, faria igual aquela piadinha da internet, eu vou marcar só os pontos principais para a prova, quando vê, riscou o texto inteiro, né? Então, de uma forma apoiada, se era na sala de recursos, era comigo. Se era no ensino comum, algum colega, tutor, ajudava a marcar só os pontos principais do texto. Depois, na sala de recursos, a gente reescrevia esse texto, reescrevendo os pontos principais e daí pensando questões de coerência, de coesão, para ele realmente se transformar num resumo, senão ficaria um monte de palavras aleatórias. Esse é um dos apoios importantes para o estudante com deficiência intelectual. Um outro apoio é a ilustração do texto, que tem a ver com o conteúdo, né?
Então, na época da pandemia, eu dei muito esse exemplo, né? Se é um texto que fala, por exemplo, da Covid, da transmissão, então a parte que está falando sobre o vírus pode ter ilustração sobre o vírus. A parte que está falando dos sintomas, uma ilustração relacionada ao sintoma, porque vai dar pistas, né, para o estudante. E o uso das tecnologias também, né? Algumas turmas, né, de ensino médio que eu fui, às vezes o professor falava assim, a lição no caderno ou na folha não quer fazer, mas não larga o celular, e no celular está escrevendo. Vamos observar como ele usa o celular? Ele começava a escrever a palavra, e o que acontece quando a gente começa a escrever uma palavra no celular? Porque às vezes a gente até fica com raiva disso. Ele vai e aparece para a gente opções, que se a gente clicar, essa opção vai, né, para ser enviada. Então, muitas vezes, o estudante que tem muitas dificuldades ortográficas, é um grande apoio para ele, porque ele começa a escrever a palavra e daí aparece ali a escrita correta. Ele escolhe e assim ele vai conversando pelo WhatsApp. No papel, ele não tem esse apoio, ele não tem essa pista que vai lhe dar segurança, né? Então, assim, um exemplo foi puxando o outro. Me fez lembrar também, era um curso como esse, né? Só de professores, na época da pandemia, juntou o Unesp, Unifesp, nós da UFBA, várias universidades falaram assim, nós precisamos nos apoiar. Então, era um grupo de professores, acho que quem encabeçou esse projeto de extensão foi o FABC, e daí era um grupo de professores, e a gente discutia várias questões, e algumas delas entravam, né, relacionadas à inclusão. Outras eram a tecnologia, a vulnerabilidade social no período da pandemia, mas eu guardei muito o exemplo de uma professora da Unesp, quando ela pegou e falou assim, eu fiquei sabendo que eu ia receber um aluno surdo, isso antes da pandemia, presencial. E daí eu falei, nossa, né, eu sou uma professora inclusiva, eu preciso providenciar todo o material em braille para ele. Daí ela falou que correu, apurrinhou o núcleo lá da universidade dela. Eu preciso todos os textos em braille. Mas a impressora braille está quebrada, que faz tempo que a gente não tem aluno com esse perfil. E consertaram, não sei o que lá. Primeiro dia de aula, ela foi toda feliz, entregou aquele calhamaço, porque é bem grande, né? Quando é em braille. Olha, todo o material em braille para você. O aluno virou para ela e falou assim, professora, eu perdi a visão, eu já era adulta, eu não sei ler braille, eu uso leitor de tela. Então, o que reforça a nossa frase, né? Ainda mais se tratando de ensino superior, né? Conhecer o aluno, conversar com ele, perguntar suas necessidades. Como poderia ser uma forma de te ajudar, de colaborar, que você consiga aprender melhor, né? Um estudante com baixa visão, isso eu vivenciei na época da pandemia. Eu tinha 2 estudantes com baixa visão na mesma turma. Só que uma usava um determinado leitor de tela, que era Android, a outra usava outro que era iOS. Uma, se fosse imprimir o material, era a letra Arial 16, a outra eu nem lembro que tipo de letra ela era, mas era 22. Então, como é ensino superior, a gente tem essa vantagem de perguntar para o estudante, né? Uma até eu perguntei, em vez de me falar, ela me mandou o relatório que ela era apoiada pelo CAP, né? E foi muito legal que até hoje eu tenho o vínculo com o pessoal do CAP e tudo por causa desse movimento dessa aluna. Mas ela poderia ter falado. Agora, o professor lá na educação básica, com uma criança de 6, 7 anos, ela não vai saber passar essas informações. Daí tem que conversar com a família, ou tem que conversar com o especialista que acompanha, né? Provavelmente a família vai trazer um relatório. Então, tem que conhecer a individualidade. Não são todas pessoas com baixa visão que vão precisar do mesmo recurso, nem todas que são cegas que vão precisar do mesmo recurso, né? Normalmente, quem usa braille é pessoa com cegueira congênita, ou seja, ela já nasceu cega ou perdeu a visão muito cedo, né? Porque daí ela vai desenvolvendo, porque é um mito, né, que se tem, nossa, a pessoa cega percebe muito o ambiente pelo ouvido, ela tem um tato apurado também, mas isso não é, perdeu a visão, automaticamente os outros sentidos, não, é muito treino, né, a pessoa vai
todo um treino, os materiais da sala de recurso para a pessoa com deficiência visual, tem toda essa questão dominó tátil, o globo terrestre tátil, para que vá ampliando essa percepção. Por isso que eles conseguem ler o braille, né? Agora, a pessoa com baixa visão ou pessoa que perdeu a visão já na adolescência ou idade adulta acaba, né? E ainda bem que hoje nós temos várias opções de leitor de tela. E quem vai definir qual é o leitor de tela que a pessoa vai usar? O usuário, o próprio usuário, que vai dizer qual ele se sente melhor, qual tipo de voz ele gosta mais de ouvir, qual é o volume e a velocidade dessa voz. Então, o usuário que tem que... Porque muitas vezes a escola quer impor. Você vai usar o NVDA, você vai usar o DOSVox, que são nomes de leitores de tela. Não, é a pessoa que tem que escolher. É claro que aí nunca ela vai ter também todas as opções, né? Porque tem a questão social, a questão, né? Alguns são mais caros, outros são gratuitos, outros são mais baratos. Então, vai ter esses fatores socioeconômicos que permeiam a vida de qualquer pessoa, né? Tendo deficiência ou não, tem escolhas, né? Que a gente tem que fazer nesse sentido. Então, gostaria de saber se tem mais alguma colocação. Aposto que eu fui falando, teve situações que vocês foram lembrando, ou concordando ou discordando, e tudo isso que nos enriquece enquanto docentes, esse diálogo. Alguém teria mais uma colocação a fazer? Não tem nenhuma observação aqui no chat, né? Eu acho que nós temos que teto de horário, porque eu acho que para eu abrir para falar da pesquisa agora, vai ficar meio corrido. Daí eu continuaria o diálogo assim com vocês, mas dependendo o horário, qual é o nosso teto? Oi, Fernanda. Eu pensei até às 8h30, são 8h10, porque é uma sexta-noite, né? Desculpa. Então até dá tempo, sim. Mas a gente então, pode ir até 8h40, porque já começou um pouco depois. Tá então, bom. Assim, então, é bom a interlocução, mas você fica à vontade, você é a dona da noite. Mas vocês acham que nesse sentido, né, de relacionando o exemplo com a prática, tá interessante? Tá super legal. Eu tô achando muito bom. Eu acho que é melhor assim também, Rui. Eu acho que é melhor nessa interlocução, citando exemplos, e as pessoas também colocando seus exemplos e suas dificuldades, né? O que fazer, por exemplo, se eu, por exemplo, eu tenho uma questão, se eu não sei Libras e eu tenho uma aluna surda, como eu contei o exemplo aqui, só que eu tive uma que fazia leitura labial, mas se for algum aluno que não sabe fazer a leitura labial e que é surdo, qual providência, por exemplo, eu posso tomar? Que maravilha, Cristina, que era o que eu ia falar agora. Eu ia falar assim, parece que nós combinamos no WhatsApp, assim, olha, eu vou dar deixa, você fala isso, e não foi, gente. É link do trabalho em comum mesmo, né? Já vai. Porque eu pensei assim, nós demos um pouquinho de exemplo aqui, né, da deficiência intelectual, né? Como esse aluno pode se sentir apoiado, que não necessariamente precisa ser uma pessoa externa, pode ser um colega tutor que vai ajudar ele, né? No resumo. Tem a monitoria, né, do NAP, que o próprio aluno solicita, ele vai ter um monitor para dar esse apoio para ele na aula. Então, pode ajudar nesse sentido, de resumir, de se organizar para entregar algum trabalho. Então, a gente deu o exemplo da deficiência intelectual, a gente deu bastante exemplo da deficiência visual, mas a gente não falou muito da física e da surdez, né? E daí eu ia falar exatamente agora, né, da surdez, porque também não dá para pensar que a gente vai amanhã. É claro que a gente sonha com um mundo assim e trabalha para isso, né? Um mundo mais inclusivo, que todos nós docentes saibamos Libras, mas a gente sabe que se hoje é uma sexta, segunda-feira tiver um aluno surdo na turma, a gente, né? Eu mesmo na área, minha
Meu conhecimento em Libras é muito restrito. Eu não me considero uma pessoa fluente em Libras. Assim como qualquer língua, né? Não é tão simples assim de aprender. Mas é importante, a gente vai aprendendo gradualmente. Mas, semana que vem, já tem um aluno surdo, né? Como fazer? No ensino superior, né, é muito eficaz esse apoio do intérprete, porque o intérprete de Libras vai fazer, né, essa ponte, né? Mas, vamos supor, um dia o intérprete precisou sair mais cedo por algum motivo, tem alguns softwares, né? Por exemplo, eu vou até escrever aqui o HandTalk. Tem o VLibras, que é o que tem no nosso Moodle, o VLibras, né? Então, para textos escritos, né, eles são bem eficazes. E também, às vezes, o aluno não é com uma surdez profunda. Às vezes, ele usa um aparelho para surdez, então ele vai requerer da gente outras estratégias que não necessariamente Libras, né? Como a professora Cristina exemplificou aqui, ele fazia a leitura labial. Então, eu tenho que ter cuidado, que às vezes a gente vai se empolgando na aula, quer falar e escrever ao mesmo tempo, fica de costa, né? Daí, a gente pode estar incorrendo, né, numa barreira atitudinal. Então, eu sei que tem um estudante com deficiência na minha turma e não considero ao planejar minha aula. Na Lei Brasileira de Inclusão, fala uma série de barreiras que existe, né? Então, eu sempre falo que a mais importante de ser derrubada, né, é a barreira atitudinal, é a gente acreditar na potencialidade da pessoa com deficiência. Porque se eu não tenho a barreira atitudinal, eu vou derrubar as outras, que seja arquitetônica, seja da informação, da comunicação, seja no transporte, eu vou achar importante derrubar essas outras barreiras. Agora, se a pessoa tem a barreira atitudinal, ela não vai valorizar isso, né? Ao elaborar um projeto, ao elaborar um plano de curso, não vai levar em consideração esse público, né? As nossas próprias, quando nós montamos projeto para enviar para a agência de fomento, a gente lembra de colocar lá acessibilidade, para se eu for divulgar minha pesquisa em uma live, em algum local, eu poder contratar um intérprete de Libras, né? Então, são coisas que já são previstas nos editais e a gente pode colocar. E muitas vezes as pessoas não lembram de colocar. Daí depois tem que ficar fazendo, né, adendos, né? A gente brinca puxadinho. Então, pensar, né, ter uma visão inclusiva é pensar toda essa diversidade desde o princípio de um projeto, de um plano, né? Uma outra alternativa para essa questão da pessoa surda, principalmente no ensino superior, porque se ela está no ensino superior, ela é alfabetizada, né? Que não é muito mais complexo a criança lá no início do ensino fundamental, porque não daria para se fazer uso das legendas, né? Antes, essa sala não tinha legenda, agora essa sala já tem, é só aqui do lado desse xizinho, exibir legendas. Eu cliquei agora, eu acho que ela leva um pouquinho de tempo para começar a perceber. Não acionou. Alguma coisa que aconteceu. Eu testei outro dia na aula com os estudantes e deu certo. Eu vou acionar de novo, ó, exibir legendas. Vou continuar falando aqui um pouquinho, vamos ver se ele percebe e começa a colocar as legendas. E acho que vamos ter que depois abrir um chamado. Você não está como apresentadora, será que é isso? Não, eu estou. Não, você está. Ó, já está aparecendo, pelo menos está aparecendo para mim. Quando você falou, o que você fala, ele está captando, realmente. Você que está como a moderadora da sala. Fala de novo alguma coisa, por favor. Oi, Fernanda, você está me ouvindo bem? Aquela hora que você falou, realmente apareceu a legenda. E agora não. E agora está aparecendo? Agora não apareceu. Não? Também para nós não está aparecendo nada. Ó, agora não para nós não está aparecendo nada, apareceu a legenda para mim. Não está aparecendo para vocês? Eu acho que isso é um recurso individual para cada
computador. Isso. Então, se eu acionei aqui e o que Cristina falou apareceu, a legenda apareceu. Mas o que eu falo não aparece. Não. Então é a mesma Mas coisa. o seu também não está aparecendo. Só o de Cristina. Cristina, fale alguma coisa, por favor. Oi, Rui. Para mim também não está aparecendo nada. Eu recebi. Eu acionei o CC aqui na minha tela. Então, o que você fala, então, que acho que você deve estar como moderadora, ou deve ser a gerente da sala, então o que você fala aparece com legenda para mim. E eu falo, é? O que você fala aparece para mim. Então a pessoa tem que estar como moderadora, né? Bom, isso, exatamente. É igual a função do fixar. Então, normalmente, o aluno surdo na sala, seja essa ou no Meet, o que ele faz? Ele vai naquele alfinetinho para fixar o intérprete. Porque, senão, quando a pessoa fala, automaticamente a pessoa que está falando fica maior e o intérprete fica menor. Ah, é? Olha. Então, peraí, deixa eu te colocar, então, como moderadora. Eu não posso, só Manuela. Manuela, coloca ela como... não pode, senão Manuela deixa de ficar como moderadora. Enfim. Não tem problema, mas vocês já entenderam o contexto. É um recurso individual. Então, o próprio estudante surdo que vai... deixa eu ver se agora o que eu falo aparece. Então, o próprio estudante surdo vai clicar nesse close caption, que está aqui, né? O exibir legenda, e quando ele falar, vai aparecer. Quando ele falar, não. Quando o professor fala, ele vai ler em formas de legenda. Só que isso é um apoio, né, da tecnologia para momentos que, por um acaso, né, o intérprete atrasou, o intérprete saiu mais cedo, né? Não dá para acompanhar uma aula inteira somente lendo legendas, né? Esse aluno estaria em desvantagem em relação aos demais. Então, no ensino superior, acaba sendo, né, esse maior apoio o intérprete mesmo e esses recursos de tecnologia assistiva como apoio. Para não estourarmos nosso tempo, Você falar alguma coisa, Cristina? Quero, porque tem uma questão aqui colocada por Jailma, que é bem forte no curso de Geologia. Isso, era nela que eu ia entrar agora. Quando você fala, aparece a legenda para mim, mas está aparecendo só para mim porque eu acionei. Tá. Então, daí eu achei muito legal esse seu exemplo que você escreveu aqui, Jailma, agora entrando na deficiência física, porque depois eu te passo o link da tese, a dissertação, está no repositório da UFBA, da psicóloga Lidiane Summer. Ela traz esse exemplo de uma... Não lembro se era edificações, qual era a turma que eles tinham que ver essa questão de relevo nos solos, tudo, e tinha muita dificuldade essa adaptação, né, para o estudante que usa a cadeira de rodas, né? Depois eu até passo o link da dissertação dela, que é um dos casos que ela estudou, que ela exemplificou. Então, acho que está todo mundo lendo aqui, né, a dúvida da Jailma, que ela coloca que a maior dificuldade é estudante com deficiência física, porque há muita necessidade de aula de campo, né? Se ele for cadeirante, os terrenos são íngremes, né, com desníveis. Então, também, né, eu não saberia te dizer agora o nome, usa a tecnologia X, né? Mas já tem, né, uma série de tecnologias que possam estar auxiliando para que esse estudante, né, consiga acessar alguns ambientes, algumas, como que vocês falam, não é visita técnica, é estudo de campo, né? Mas também tem um segundo recurso, que daí depende também do momento da aula, que é a própria questão que hoje em dia, né, com a inteligência artificial, com a 3D, mas não 3D no sentido de impressão, né? Hoje em dia a gente pode pôr ou não o óculos de realidade virtual e ele vai simular uma série de situações. Então, por exemplo, na medicina se usa muito, a pessoa põe o óculos de realidade virtual
e faz a cirurgia, o parto, como se fosse real, para depois ela ir num paciente real. Então, e eu lembro quando nós fomos numa sessão do planetário aqui da UFBA. Eles falaram assim, deram várias situações, né? E uma delas era isso, a turma de medicina era coração, vários órgãos bem grandes que podiam ser, e pela questão 3D, virava de vários formatos, alterava-se a cor. Então, acho que o próprio planetário da UFBA, já que a gente tem, né, essa possibilidade, que algumas universidades não vão ter essa possibilidade, pode apoiar nesse sentido, né? Então, vídeos com toda essa situação, né, do relevo, e cada vez mais pode se simular de uma situação real. Então, por exemplo, pode um grupo de colegas ir a campo e realmente estruturar, mas aí eu acho que teria que talvez fazer parceria com alguém da área de programação, né, para transferir isso para o ambiente virtual, e esse estudante poderia vivenciar dessa forma, igual o estudante de medicina faz com o óculos 3D as simulações, né, de partos, de cirurgias antes de ir para o paciente real. Eu acho que ajudaria a pessoa com deficiência e ajudaria também as pessoas, os estudantes que não têm deficiência, mas já foram a campo, mas depois esqueceram de alguma coisa, precisam recordar, relembrar, eles, né, podem também participar desse outro momento. É uma alternativa que eu pensei agora por ter, né, projetos envolvendo games, e a gente só não conseguiu ir para essa parte mais aprofundada, ou da cave, né? Cave é quando a pessoa entra, né, na caverna e vai jogar lá dentro, e ela vai ter todas as sensações, né? Se está caindo, se está subindo, se está, né? Se você está num beiral de um edifício, né? A primeira vez que eu vivenciei esse tipo de situação foi numa feira no Cimatec aqui, né? E é bem interessante, né? Eu acho que dá para fazer essa relação, mas precisa daí parceria com quem entenda de programação para realmente atender o que o currículo desse componente está pedindo. Heloísa? Oi, boa noite. Bom, a minha questão, bom, eu também dou aula de uma disciplina que é solos, né? E chama-se pedologia, mas resumindo, é uma parte da ciência do solo. E dentro de pedologia tem uma parte específica que é a morfologia do solo. E a morfologia, ela é vista, ela é essencialmente de campo, e ela é essencialmente, nós utilizamos para ela o tato e a visão. E eu tive mas a minha pergunta não vai nesse sentido somente, né? Eu sei que eu vou ter um aluno que não enxerga, ele está para chegar aí, parece que ele é da geografia. Mas essa semana, especialmente, eu tive uma experiência, porque eu estava em campo, e eu tenho um dos alunos que ele não tem uma mão, ele tem só uma mão. E uma das práticas que eu faço é colocar, então, em cada uma das mãos desses alunos, um pouco de terra, né, de solos, para que a gente vivencie a diferença de textura entre os horizontes, né? E eu passei por isso com ele. Então, ele é uma pessoa... E aí eu fui, e eu faço isso com as pessoas de olho fechado. Eu falo, agora vocês vão fechar os olhos, e aí eu e mais o meu monitor vamos colocando na mão deles para eles sentirem isso, né? E quando eu cheguei na frente dele, eu falei, puta, sabe? E agora, né? E aí ele foi super, ele falou, eu pego uma pró e depois eu pego outra. Mas a minha questão é exatamente, eu pego uma primeira amostra, depois eu pego a segunda amostra, sabe? Com a mesma mão, né? Mas é o tipo, sabe? Eu fico me culpando, como que eu não pensei nisso antes de chegar a ele, sabe? E a pergunta que eu te faço é essa, sabe? A gente pode
como que a gente aborda com eles sem ser preconceituoso, sendo inclusivo e assim, tipo, como que eu devo, eu posso chegar para ele e falar como que eu devo fazer essa prática com você? Isso, eu acho que o diálogo é o melhor caminho, né? Você viu que ele mesmo, né, propôs uma alternativa, né? Então, eu acho que se vir com essa predisposição, né? Eu quero encontrar uma estratégia, vamos pensar uma estratégia juntos. Esse estudante vai dar uma dica, porque ele tem mais essa vivência, ele já passou por essa situação, provavelmente, em outros contextos, né? No qual ele teve que pegar alguma coisa para uma receita, para alguma outra situação. Então, e daí rapidamente ele falou, professor, eu pego um, depois eu pego o outro, né? Mas é isso, a gente quer, né, já previamente, claro, tá tudo planejado, né? Seguir a nossa estratégia. E esse público, às vezes, vem para desestruturar um pouco nossas barreiras, né? E a gente tem que pensar isso, né? Como, depois de passar por essas situações, a gente acaba se tornando um docente melhor, que amplia as estratégias, né? Achei muito legal o seu relato. Você me autoriza a dar esse exemplo em algumas aulas? Não falo quem é a professora nem o curso. Sim, eu falo que é um claro. curso que tem que estudar os solos, para dar, né, mais exemplos, né, para os nossos futuros professores. Mas muito obrigada. Eu não sei como farei quando chegar esse aluno, que eu sei que vai chegar, que é um aluno que tem deficiência de visão, né? Como que eu vou abordar, por exemplo, a questão, assim como o Jailma já relatou, o professor Jerônimo também, né? Para mim, um dos pontos assim muito fortes é a questão da cor do solo, né? E que assim que você tiver o nome dele, entre em contato com o NAP. E daí o NAP pode dar algumas pistas de como ele é, né? Para você já, né, ir pensando estratégias e outra vez até marcar uma reunião com ele e alguém do NAP, a Darte, por exemplo, que é a pedagoga, e daí ele vai, com o apoio do NAP, talvez estar falando, né, em situações parecidas. Você pode dizer, nas aulas nós vamos vivenciar situações assim, assim. Você já vivenciou situações parecidas? A gente quer pensar estratégia juntos para sua inclusão. Daí ele vai se sentir, né, mais acolhido, mais à vontade. Então, tendo o nome do aluno, né, que falou que sabe que ele vai chegar, ele... a Simone deu uma dica aqui também. Pesquise aplicativos que possam dizer a cor para ele. Testem amostras. Oi, Jerônimo. Deixa eu ver se está me ouvindo agora, eu acho que sim. Na minha carreira como professor, né, eu tive... A senhora sabe muito bem que quando a pessoa só tem um olho, ele não vê em terceira dimensão, né? As pessoas só conseguem fazer a estereoscopia se enxergar bem dos dois olhos, né? Eu já tive alunos que não enxergavam de um olho. Aí eu entendo, aí o cérebro ele não consegue fazer a estereoscopia, mas ele consegue ver muita coisa porque o cérebro cobre uma boa parte, não em fotografias aéreas. Entendo perfeitamente quando uma pessoa é daltônica, ela troca uma cor para outra, mas ela consegue ver o anisotropismo mineral. Mas a minha dúvida não tem muito a ver com minha profissão, ou com o que eu ensino, mas sempre sim com a parte da profissão relacionada ao conselho. Quando nós damos um diploma de geólogo e o geólogo coloca o nome dele com o currículo no CREA, ele tem toda a capacitação de trabalhar naquilo que é listado. Se uma pessoa se formou e não conseguiu cumprir, né, toda essa parte necessária profissionalmente falando, né, como a gente não passar uma frustração
para essa pessoa, sendo um meio profissional. Não sei se isso foi a palavra correta que eu apliquei, mas espero que eu tenha me feito entender. Eu estava indo para um sentido que eu estava achando que eu estava compreendendo, mas no final, quando você falou de não passar frustração para a pessoa, daí que eu não entendi se eu estava compreendendo bem sua pergunta. Não, porque no final do curso, ele vai receber um diploma de geólogo. E nesse diploma de geólogo, ele vai ter um número do conselho. E ele, efetivamente, não vai conseguir cumprir todas as etapas profissionalmente do que o conselho coloca. E a atividade profissional. Então, ele vai ser um profissional faltando boa parte, por exemplo, né? um mineralogista, né? Um gemologista que trabalhe com gemas, ele nunca vai, se for uma pessoa com uma grande deficiência visual, ele pode ser um geofísico, pode ser um geoquímico, mas ele jamais vai ser um petrólogo nem um mineralogista. Entendi o que você falou. Mas daí é que me falta conhecimento específico da área de vocês para conseguir detalhar mais. Mas você mesmo deu exemplo de duas outras áreas que ele pode atuar com essa mesma graduação, né? Sim. Então justamente esse é o problema que eu tenho comigo mesmo, né? Eu estou dando um meio diploma para ele. Eu creio que, mas só não seria assim uma frustração, porque a pessoa sabe das suas limitações. Numa outra perspectiva, por exemplo, a mesma coisa um estudante que quer cursar medicina, mas é uma família que não pode custear e ele não passou numa pública. Acaba sendo frustrações da vida, né? Que é claro que é de uma outra ordem, mas ele, né? Conhece os seus limites e as suas possibilidades, assim como cada pessoa conhece os seus limites e suas possibilidades. Essa preocupação com o currículo é o que nós falamos lá no começo, na sua primeira pergunta, né? Então, permeia a nossa mente, enquanto professores, essa questão, né? Tem que sair exímio em todas as áreas do currículo. Então, procurar a questão da adaptação do recurso, retomando o que a gente falou lá no início, adaptação da estratégia. Nem o recurso, nem a estratégia funcionou, apoios, né? Por isso existe o NAP também, pensar os apoios. Nenhum desses três funcionou, daí sim, convocar colegiado como o NAP para se pensar adaptações curriculares. Eu não vou logo de cara tirar algum conteúdo do currículo achando que a pessoa não vai aprender pelo fato de ter a deficiência. Primeiro, tem todas essas alternativas, né, de pensar na estratégia, do recurso, como, por exemplo, a tecnologia assistiva, que foi dado vários exemplos aqui, na estratégia, né? Quando o Rodrigo escreveu aqui maquete, estava se referindo ao quê? Ao que está escrito ou ao que o Jerônimo estava falando? Se quiser abrir o microfone e falar também, fique à vontade, Rodrigo, não precisa só escrever. Oi, Fernanda, boa noite. Em relação ao que Ana comentou, que ela colocou ali geomorfologia com o Tata, eu perguntei, então, a maquete, e é uma excelente ideia a questão da Heloísa, da geomorfologia, poder ser representada pela maquete. Foi isso que eu... Sim. E daí, voltando os exemplos agora, né, para dar deficiência física, que é o que, né, só o que ficou faltando, tem essa questão, né, que foi colocada, tem também os recursos que esse estudante pode precisar. A gente deu o exemplo aí de um usuário de cadeira de rodas, mas pode ser o contrário, ele pode ter alguma limitação que ele não tenha o movimento dos braços, né? E daí também vai se pensar adaptações relacionadas à tecnologia assistiva. Muitas vezes ele vai anotar as aulas, né, num outro formato, vai levar um tablet, vai usar uma ponteira de cabeça. E agora, eu até vou compartilhar com a Cristina, depois ela compartilha com vocês,
a Laís Souza, né? Aquela atleta que ela estava treinando, né, para os Jogos de Inverno e teve fratura, né, na terceira cervical, ficou tetraplégica. E agora ela está usando um mouse que parece um óculos com uma caixinha aqui, que eu conhecia, né, um determinado leitor de tela não, né? Ele faz a função do teclado e do mouse, mas na realidade é só com o globo ocular. E era um software, um equipamento relativamente grande, a pessoa precisa ter um desktop, né? Esse recurso que agora vai ter a Reatec agora em novembro, acredito que vai ter como visualizar lá e experimentar. Ele é como se fosse um óculos que tem uma caixinha, né? E a pessoa consegue usar o computador só pelo movimento ocular. Então, todas as funções do computador, digitar, selecionar, entrar em sites, tudo de acordo, né? É tudo programação de acordo com... Então, assim, como me falta o conhecimento aprofundado da área de vocês, né? E da tecnologia, cada dia, né? Surgem coisas novas, então não são todas que a gente tem aqui para exemplificar. E às vezes tem a barreira do custo também, essa é uma outra questão que a gente enfrenta muito na universidade, né? Nós estamos no mesmo barco nesse sentido, então às vezes até tem uma tecnologia, esse recurso mesmo que eu falei, eu não sei esse que é no óculos, mas o outro eu estava cotando para uma pesquisa, né? Era R$20 mil, esse mouse óptico que eu estava comentando, porque a gente estava pensando, né, aprendizagem por meio de games para as pessoas com esse perfil, que na realidade mexem só a cabeça, né, não tem movimentos nem de braço nem de pernas. E daí eles iam jogar totalmente só pelo piscar do olho. Então tem toda uma questão da programação, que a gente não podia dar 2 comandos ao mesmo tempo, porque a gente com a mão, a gente às vezes faz isso, quem tem filho adolescente aí sabe muito bem, né? Uma mão tá apertando o joystick, a outra tá movimentando para cima e para baixo para o personagem pular ou fazer determinada situação. Se a pessoa está contando só com os olhos, não tem como. Com o olho ela piscar, com o olho ela fazer outra coisa, né? Então, tinha que ser a programação de um comando por vez. Então, tudo isso a gente foi pensando, mas são, às vezes, recursos caros, que eu acredito que até nesse sentido, né? Ou, às vezes, né? Então, eu imagino, por exemplo, essa questão da geomorfologia, essas coisas que vocês estão falando, às vezes tem recursos caros que a gente não conseguiria a curto prazo. Mas tem outras soluções que, às vezes, são caseiras e que, para o estudante, tem o mesmo efeito, né, que vai gerar aprendizado, como, por exemplo, que o Rodrigo exemplificou, uma maquete, que ele possa tatear, que ele possa perceber uma profundidade, né, uma distância, guardando a devida escala, né? Então, nem sempre, né? Eu, às vezes, mostro algumas figuras e pergunto, né? O que seria o melhor para o estudante? Esse recurso, que era num tablet, né? Ou esse, que era numa pasta plastificada? E daí depende, né? Desculpa! Não, é que a Ana falou da geomorfologia e daí você respondeu da maquete. Tá, entendi. Realmente, estavam os dois falando aqui, na hora eu li um e falei o nome do outro. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Realmente não tem como a gente sair daqui assim com todas as respostas. Provavelmente estamos saindo com mais perguntas, né? E eu acho que isso é muito bom. Uma vez, numa avaliação de um curso, assim, eu falei isso, né? Que eu estava saindo com mais perguntas e a pessoa ficou toda desesperada. Ai, meu Deus, não contemplo. Eu falei, calma, deixa eu terminar. Eu estou saindo com mais perguntas. É sinal que abriu o meu leque em relação a isso, ampliou meu olhar. O problema sairia se eu tivesse saído com as mesmas perguntas que eu entrei. São outras perguntas. Então, é o que nos move, né? Então, legal. Eu acho que nosso diálogo é mais ou menos esse.
E a gente vai se empolgando, né? Eu acho que nem já melhorei muito bem. Eu acho que 50% foi o remédio, o restante é a gente falar do que a gente gosta, né? Com pares. Exatamente. Um pouco melhor. Exatamente. Aí eu tenho ainda uma pergunta que não ficou muito claro para mim. Na hora eu levantei para beber água, também não escutei muito bem, porque em geologia é rapidinho, viu, Fernanda? Eles têm muitas aulas de campo, eu sei que você falou, e você trabalha com tecnologia assistiva também. Qual foi a saída que você deu para as pessoas com problema de mobilidade? Então, tem os recursos de tecnologia assistiva, hoje tem vários, né? A própria cadeira que o pessoal usa, por exemplo, no para-praia, vocês já viram na praia de Ondina, né? Então, via de regra, a pessoa de cadeira de roda não pode ir para a praia. Daí tem aquela cadeira que tem aqueles pneus, né, grandes, que dá para levar a pessoa até a praia, e a mesma cadeira flutua também. Então, com certeza, deve ter alguma coisa similar que faça, tipo, a roda da cadeira de rodas ficar tipo de um tanque, né? Ter aquela estrutura para a pessoa poder andar em desnível. Hoje em dia deve ter, mas é o que eu falei, tem recursos caros também que podem não dar acesso, né? Pelo menos não a curto prazo para a gente. Mas o NAP tem alguma coisa que, por exemplo... Específico, eu não sei se... porque quando eu converso com eles é muito das necessidades da pedagogia, então eu não saberia dizer, mas cabe consultá-los, porque também pode entrar no recurso quando chegar a verba do programa Inclui, que teve uma época que foi cortado, agora parece que voltou, não sei se é com esse nome mesmo, mas tem uma verba X que é para compra de recurso de tecnologia assistiva, né? E daí pode ser buscado esse recurso. Mas daí eu falei uma segunda alternativa que eu acho que está mais na nossa mão, que a gente tem um trunfo que nem toda universidade tem, que é o planetário, né? Então, quando a gente foi visitar o planetário, eles mostraram vários órgãos, coração bem grande lá em cima, outros órgãos, e eu lembrei que vários cursos de medicina hoje estão fazendo assim, a pessoa põe o óculos de realidade virtual e opera, né, virtualmente, antes de operar uma pessoa de verdade, faz um parto virtualmente. Então, a gente poderia, daí tem que ser em parceria com alguém de programação, de ciência da computação, né, programar essa mesma sensação de quem foi a campo para uma situação virtual. E daí essa pessoa que não pode, né, não tem a mobilidade real, ela vai, esse campo vai ser captado, a imagem pelos colegas, transferido para esse pessoal da programação, e ela pode assistir ou pelo planetário ou colocando o óculos. É uma alternativa que surgiu agora, mas está aberto a se pesquisar, não é via de regra, porque é uma, né, ideia que surgiu agora. E depois vou te passar o link da dissertação da Lidiane, ela é psicóloga no IFBA, e eu lembro que um dos exemplos que ela comentou na defesa dela foi de uma situação assim, um curso que tinha que ir a campo para ver essa questão de relevo, de medir o terreno, coisa assim, e daí, quem sabe, né, tenha mais alguma informação lá. Bacana. Parece que tem um professor Pardal em GEL, é isso? Professor? Oh, que beleza! Já pensou que maravilha? Adaptações são muito importantes, né? Também. Às vezes, coisas simples, né? Boa noite. Nós temos um colega que é bastante inventivo, assim, então ele consegue... E tem uma habilidade manual muito boa em mecânica, entre outras. Então, ele já criou várias soluções assim para laboratório, para campo, estilo bem brasileiro, assim, bem criativo e bem barato, tá? Então, não sei, você falou dessa cadeira, né, do pessoal do Para-Praia, de repente, com uma ideia desse tipo, ele consiga dizer o que seria viável, e aí, de repente, talvez com a ajuda do NAP, da própria PROAD, a gente consiga pensar um PIBIC, né? Uma cadeira, alguma coisa do tipo. Uhum. Nossa, olha que coisa importante, né, Fernanda, que está saindo daqui. Puxa vida, são soluções, adaptações. Tecnologia assistiva é isso, às vezes são coisas simples que se cria para poder incluir.
e objetos, coisas simples do dia a dia. Aí esse daí é bem mais complexo, né? Uma cadeira e tal. Mas eu acho que é possível, tudo é possível, né? Quando a gente realmente tem aquele interesse e tem os meios disponíveis, o NAP está aí também para nos ajudar, né? E qualquer coisa, vocês puxam o telefone, mandam um e-mail, né? Está tudo aí na por falar em e-mail, vou deixar meu e-mail aqui também, isso. A gente vai dialogando. Que legal. Aí bate um papo com Fernanda. A gente está em contato. Isso daqui é um pontapé inicial para a gente criar essa cultura de se ver, de trabalhar nossa sabedoria pedagógica, psicopedagógica e trocar as coisas, porque a gente não tem as respostas para tudo. É por esse motivo que a gente, assim, como vamos exercitando, né? Sempre pensar em conjunto, né? Surge mais ideias, né? Isso. E com relação ao contato do NAP, fica fácil encontrar aqui na internet. Se Manuela estiver aí, Manu, se você estiver por aí, vou pedir para você dar uma olhadinha aí Deixa eu pegar aqui no meu e-mail o e-mail deles. Tá. Para colocar o e-mail deles aqui. Minha gente, eu quero agradecer a presença de todos, de todas, de todos, principalmente de Fernanda Queiroz, mas ela tem um nome tão bonito, Gutierrez, Mandrano, Mandigriani, é coisa esse nome de Fernanda. Mas eu agradeço demais a sua presença, Fernanda, e a sua generosidade em estar aqui, este horário, sexta-noite, com enxaqueca, vencendo as barreiras. E nesse convívio a gente aprender com ela, tão gostoso, né? Foi tão agradável. Eu estou muito agradecida, muito satisfeita. Passo para o meu colega Rui dizer suas palavras e, por fim, você mesma, sabendo que você é sempre muito bem-vinda, né, no nosso núcleo, no FAP, né, aqui na nossa assessoria pedagógica e também no Instituto de Geociências, que você foi tão bem acolhida. Não é, Rui? Não é verdade? Com certeza, eu queria agradecer também, então, a Fernanda, faço minhas as palavras de Cristina e de todos os agradecimentos que minhas colegas e meus colegas estão fazendo aí no chat. Muito obrigado mesmo, Fernanda, eu acho que foi uma conversa super esclarecedora e que, como você mesmo falou, das suas experiências pregressas, isso ampliou, abriu muitas possibilidades de pensamento para a gente, assim, e incentiva a interação, né? Eu acho que as ideias que surgiram aqui, as discussões mostram que, de fato, várias cabeças pensam muito melhor do que uma só, né? Então, muito obrigado e obrigado pela presença dos colegas e das colegas também. Exato. Eu acho que essa semana foi muito legal porque foi realmente um início, né, de uma interação, de uma contribuição e de um trabalho conjunto que a gente vai carregar para frente aí. Isso. Muito obrigado a todos e todas. Isso, Fernanda. Obrigada. Foi com muita alegria e muito carinho que vim falar com esse grupo, né? Porque quando a Cristina falou geociências, e realmente aqui vários exemplos que vocês trouxeram me fez lembrar muito da minha mãe, que era professora de geografia, apaixonada por essas situações, quando vocês falaram das rochas, da diferença da terra, né? Eu fui lembrando, né, de várias coisas, né, da minha infância, adolescência dela contando. É claro que daí ela foi, né, por outro caminho, porque foi de uma época que tinha que escolher, né, ou você se aprofundava ou casava e tinha filhos, né? Mas ela era uma precursora, né? Ela queria, né, depois oceanografia, ela falava muito isso. Então é claro que não era exatamente geociências, né? Mas o fato de falar, né, das rochas, de relevo, tudo isso me fez lembrar muito dela, com muito carinho. Faz um ano e pouquinho que ela não está mais entre nós, mas fez lembrar assim com muita alegria, porque ela é uma professora que, assim, muito dedicada, que os alunos realmente aprendessem. Então, conversar aqui com vocês foi muito gratificante, até emocionalmente.
Muitas emoções estão tocando aqui em casa, eu vou ter que correr para poder abrir. Um grande abraço, muito obrigada. Obrigada, agradeço a participação de todos. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Vou parar aqui a gravação. Tchau, gente.